Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo Empreenda. Eu sou Bruna Miranda, terapeuta ocupacional infantil e mentora de terapeutas que desejam viver do seu próprio negócio, seja no consultório ou no digital. Estamos aqui com Karina, minha parceira e host desse podcast. E nós estamos aqui reunidas para falar sobre um assunto que interessa a muitas terapeutas. É algo que eu considero mais novo, porém que está em total processo de desenvolvimento e ascensão. Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e marketing digital. Então, se esse assunto te interessa, fica com a gente até o final, porque vai rolar muita coisa boa por aqui. Então, bora lá. Tem muita coisa legal para a gente conversar hoje, né, Karina? Isso aí, empreendedorismo digital, inclusive, é um assunto que me interessa muito, gosto bastante, eu acho que abre portas aí para muitas pessoas. E eu já quero começar te perguntando, Bruna, por que que você escolheu, você lá com o seu consultório, com seus pacientes, e de repente você escolhe empreender no digital? Como é que foi isso? Eita, boa pergunta. Eu gosto muito de contar essa história, inclusive. Vou vir com a narrativa, né? Porque é uma história realmente que mexeu muito comigo. O ano era 2020, pandemia. Eita. Então, eu, terapeuta, que comecei lá atrás, do zero, tenho 10 anos de formada, então eu comecei no consultório particular, só particular quando eu tinha 2 anos de formada, há 8 anos atrás. E aí, eu cheguei em um momento em estágio, né, assim, foi rápido para mim, eu acredito que não é um parâmetro, assim, eu acredito que pelo meu desenvolvimento, enfim, pelas minhas urgências, minhas necessidades, a minha situação em si, naquela época, eu não comecei com o consultório lotado, mas eu tive um desenvolvimento, eu acredito que até rápido, né, porque imagina, você começar a empreender numa estrutura física, sem ter conhecimento, sem ter orientação desde a faculdade, não tinha nenhum mentor, nenhuma mentora, não tinha ninguém para conversar, enfim. E aí, eu tive um bom desenvolvimento nesses primeiros anos. Os 2 primeiros anos que eu estava no consultório, já estava com uma agenda ali começando a fluir, né? E aí, com o tempo, isso foi ficando cada vez melhor. Só que aí, quando eu estava no auge do meu desenvolvimento no consultório particular, eu tinha saído de uma clínica, tinha ido para outra de forma totalmente independente, porque a primeira eu ainda sublocava dentro dessa clínica, Sim. né? Ali foi o estágio mais difícil, né? Aquele Com comecinho de certeza. tudo, do zero e tal. E aí, quando foi no ano de 2019, eu tive um boom no meu consultório. A agenda super lotada, pacientes procurando por mim, muitas indicações, muitas famílias, muitas crianças sendo contempladas pelo meu trabalho, muitas evoluções, e eu estava, tipo assim, no auge da minha carreira. E aí eu já estava até cansando, assim, sabe, um pouco, porque eu passei um ano num ritmo muito acelerado. E como eu até falei em outro papo, né, que a gente estava aqui, parecia que eu não estava no meu lugar, né, aquela agenda muito lotada. E aí, o que foi que aconteceu? 2020, eu disse, não, vou começar a dar uma desacelerada, né? Vou começar a dar uma organizada aqui nessa agenda. Foi quando comecei a me inquietar. Só que aí, em 2020, o que acontece? Pandemia. É. Então, aquela perspectiva de diminuir a agenda com aquela organização financeira, aquela estrutura pensada, planejada e tudo mais, foi tudo por água abaixo. Então, a gente que trabalha na área da saúde, sabemos que janeiro é um mês ainda que as crianças, no meu caso, que sou terapeuta infantil, então as crianças ali estão de férias, aquela coisa, veio o carnaval, aquele mito não, aquela, como é que fala? Aquela velha crença do brasileiro que o ano só começa depois do carnaval e tal e tal. Pandemia em março de 2020. 19 de março foi o dia que eu parei totalmente de atender. Então veio aquela quebra de expectativa muito grande. Tudo que eu tinha planejado para o meu ano de 2020, de fazer esse desacelerar um pouco mais ainda, faturando bem e tudo mais, eu estava bem no consultório. E aí foi o que aconteceu. A pandemia veio e eu tive uma redução significativa de pacientes. Porque alguns, principalmente os particulares, né, que eram totalmente particulares, nesse tempo eu ainda tinha uma turminha de pacientes que era via liminar, reembolso, quem é terapeuta da área de saúde sabe do que eu estou falando. E aí, a agenda totalmente preenchida, mais de 50% do meu faturamento cai. E dos meus atendimentos, né, consequentemente, consequência disso. E aí, eu disse, ferrou, né? O que eu vou fazer agora? Simplesmente uma agenda totalmente preenchida foi para 50% a menos e os compromissos mesmos, né? Enfim. E aí foi que eu pensei, cara, eu preciso ter um outro negócio. Porque se eu viver só da terapia, outra fonte de renda. Precisaria de outra fonte de renda. Porque se eu dependo hoje só disso, eu parei. Primeira semana, a gente estava com a expectativa que ia voltar logo, e eu disse, meu Deus, eu só sei fazer terapia ocupacional, só sei CTO. E agora, o que eu vou fazer? 50% dos meus pacientes. E para completar, a gente teve que lidar com uma nova forma de atendimento, porque
o nosso conselho, alguns conselhos já podiam fazer fono, psicologia, outras áreas da saúde já podiam fazer atendimento online, a gente não. Aí teve que sair uma resolução e tudo mais, e eu disse, pronto, ferrou. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um outro negócio, eu preciso fazer outra coisa que não seja só TO, porque aí eu tenho uma outra fonte de renda. E aquela veia empreendedora, né? E aí eu chamei João, né? Todo mundo conhece João? Quem me acompanha sabe quem é João, quem é Pichininha, quem é Bartinho, né? É verdade, sim. Aí eu disse assim, olha, é o seguinte, eu preciso de ter um outro negócio e que não dependa totalmente de mim. Bora abrir uma loja online de roupa? Aí ele olhou assim pra mim, né? A gente tinha mais ou menos ali 1 ano de namoro, com na aquela época calma. e com aquela calma dele. Pode ser, você me ajuda, porque eu não vou conseguir dar conta sozinha. Ajudo. Aí tá bom, beleza. E aí eu resolvi. Aí qual foi o meu despertar? Do empreender no digital, né? Eu tava vendo uma movimentação muito grande na internet. Algo surreal. E logo, pelo motivo da pandemia. Só que a ficha ainda não tinha caído, certo? E aí, como a gente estava com mais tempo, estava mais em casa, as pessoas começaram a interagir pelas redes sociais, então veio aquele boom, né? Então, eu postava meu Instagram, né? E aí era live. Muitas lives. Começou a ser um potencial espaço, um espaço com muito potencial de oportunidade, de interação e de participação. E eu vi que tem pessoas vendendo ali. E eu disse, como é que pode isso? Então, vou pra loja de roupa. Porque eu tinha que achar alguma coisa que eu gostava, e eu sempre gostei de looks, não vou dizer de moda, aquela moda raiz, mas eu gostava de me vestir bem, gostava de me sentir bem, as pessoas também falavam isso pra mim. E era uma coisa que eu tinha ali. E eu já tinha vendido na época, lá atrás, biscuit, biju, biquíni e tal. Sim. E roupa era algo que me chamava a atenção. Eu, como consumidora também, nossa, eu compro tanta roupa, então vão comprar muita coisa em mim, né? Resumindo, abri uma loja de roupa online. Nossa, foi um caos. Eu fali, né? Sério? Eu falei. Eu abri a loja com tudo que eu tinha direito, com caixa, com sistema, com aquelas bolsinhas, sacola. Fiz uma compra gigantesca, eu tinha dinheiro guardado na época da pandemia, né? Porque eu estava faturando bem, estava bem estruturada financeiramente e tal. Abri essa loja online de roupa que se chamava Brunis. Era a mistura de Bruna com Beatriz, que é o nome da minha irmã, que eu chamei ela para me ajudar também. Eu sempre estava naquele lugar de delegar, porque eu achava que eu só ia crescer em outro negócio, já que eu era 100% consultório lá, né? Resumindo, para encurtar a história, eu fali. Essa loja não deu certo. Quando foi... Isso tudo em 2020? 2020, exatamente. E eu vendo esse movimento na internet. Eu vendo alguns profissionais, eu passei a também aparecer, né? Eu tinha muita insegurança, muito medo, muita vergonha, mas eu comecei a aparecer cheia de filtro, era filtro de cachorro, filtro de florzinha, tudo para poder disfarçar, né? Aquela insegurança de falar ali. Eu não tinha oratória, eu falava com a boquinha ali assim para dentro, tinha dificuldade de me expressar, não tinha nenhuma postura e tudo mais. Bem, comecei a fazer lives, e aí eu fui convidada por uma colega para fazer uma live com ela. Também passei a consumir as lives, passei a consumir os conteúdos de internet, e estava vendo aquele movimento. E aí passou o ano 2020, quando chegou em 2021, a loja já estava falida, né? Eu disse, não dou conta, porque eu tinha que fazer muita coisa por fora do consultório, o consultório me consumia. E aí foi quando o João falou para mim assim, amor, se você quer estar no digital, você tem que estar no digital em alguma coisa que complemente o teu consultório. Né, que esteja no consultório. Eu disse, então eu vou começar a falar para os pais sobre brincar. E aí, lá em 2019, quando eu tive contato com a outra colega, que eu fiz bastante network com ela, ela me indicava para os pacientes que ela tinha, né? Ela era fonoaudióloga, ela é fonoaudióloga e me indicava. E aí eu até combinei com ela, eu lembro que ela atuava em Campina Grande, e uma vez ela voltando de Campina, ela disse assim, Bruna, eu disse para ela, né? Olha, a gente poderia fazer um curso para pais, TO e fono, e a gente pode falar sobre o brincar com as crianças e como os pais podem otimizar esse processo no lugar de estimular a criança, né? Fora da terapia. E aí, o que foi que aconteceu? Bora, vamos tocar esse projeto. Ele adormeceu em 2019, veio 2020 a pandemia, e aí eu pensei, bem, então se for isso, eu vou resgatar aquele projeto lá que eu tinha falado sobre brincar. E aí, eu, na época da pandemia, com a ajuda de uma outra colega que também tinha acabado de começar como infoprodutora, expert no digital, ela fez um curso do nosso queridíssimo Érico Rocha, que é o rei do empreendedorismo digital. É verdade. Eu amo muito a vida dele, assim, foi o primeiro contato que eu tive. Para mim, ele é o maior exemplo de constância e desse trabalho envolvido, ele transformou a vida de muitas pessoas, né? O ano passado eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? Lá no Fire, quando eu fui pro evento, né? Que aconteceu lá em BH. Nossa, eu tietei muito ele, porque foi ali, né? O start. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a pensar nesse projeto. E criei um e-book na época da pandemia, que chamava Brincando Sensorialmente. Eu distribuí ele totalmente gratuito para todo mundo. Fiz ele de uma forma muito intuitiva, modelei até da minha colega, né, que é a Bárbara.
perguntei para ela, ó, você me ajuda aqui, me dá um direcionamento, contratei um profissional. Então, eu comecei ali, no digital, né? Fiz um e-book gratuito, comecei a aparecer mais, comecei a criar conteúdos. E naquela época, voltado para os pais, né? Então, eu não me via ainda ali no lugar de mentorar profissionais, ainda que, assim como você, eu tinha veia professora, porque eu fui me criei dentro de uma sala de aula. Porque minha mãe é professora da educação infantil, Sim. então eu tinha muito contato com a sala de aula. E meu sonho de consumo na vida era seguir a carreira acadêmica. Desde a graduação, eu ensinava aos meus colegas de turma o conteúdo. Como eu não tinha dinheiro para pagar as xerox, e os livros da biblioteca eram contados. Não acredito, não. As minhas colegas, que a gente tinha um grupo chamado Tropa de Elite, elas compravam material, eu levava para casa, eu consumia o material todinho. E depois, no final de semana, a gente se reunia. Eu levava a Rebeca pequenininha, com mochilinha nas costas. Chega, eu me emociono. Ela fica com os olhos cheios de lágrimas. Ela pequenininha, eu ia para casa das minhas colegas, a gente revezava. E aí, eu dava aula para elas, né? Então, eu tinha essa veia professora e não estava entendendo que eu poderia usar isso ao meu favor naquele momento. Entendi. Então, veio ali essa primeira ideia, né? O e-book, as lives, o aparecimento nas redes sociais, mesmo com medo e insegurança. E aí, o que foi que aconteceu? Eu encontrei o meu primeiro mentor, né, que já era aluno do Érico Rocha, e ele disse assim, olha, eu tenho essa proposta, eu tenho essa ideia, e o que você acha? Aí comecei a conversar, comecei a contar a minha história para ele. Eu falei, olha, eu tenho uma agenda super lotada, eu atendo tantos pacientes por dia, eu tô muito cansada, eu preciso de uma outra renda, eu preciso ter mais liberdade, eu tô muito presa nesse consultório, né, nessa clínica, amo o que eu faço, tipo, eu tenho muito apreço, eu amo ver a evolução das minhas crianças, isso realmente me motiva, mas eu tô cansada. E não faz muito tempo que eu tô no consultório particular, né? Eu já tinha passado por um período que eu era professora substituta da UFPB, ou seja, outro estágio no qual eu me colocava no lugar de ensinar. E aí ele olhou para mim e disse assim, não, mas a sua transformação não é para pais. O que você tem para falar não é sobre para pais. Por que você não ensina para as terapeutas a como lotar a sua agenda? E aí foi até um moído que aconteceu aí, eu sofri bastante hate nessa época, eu vou te contar. E aí eu disse, é mesmo. E não tem ninguém falando sobre isso. Eu fiz uma curadoria, eu fiz uma pesquisa braba na internet para saber se tinha pessoas falando sobre como empreender, começando no seu consultório do absoluto zero, assim como eu comecei, né? Então, ali foi o start. Eu também agradeço muito a vida desse meu mentor, né? Hoje ele é meu amigo próximo, ele abriu, né, esse caminho, viu em mim, enxergou em mim aquele potencial. E eu disse, agora eu vou fazer acontecer. Então, ali foi o start, né? E eu comecei, inclusive, um aluno meu, da época da UFPB, disse assim, Bruna, como é que você está gerenciando os atendimentos agora na época da pandemia, o atendimento online era uma novidade pra gente. Aí eu falei, olha, eu tô fazendo assim assado e tal. E nesse dia eu deixei essa mensagem pro universo no WhatsApp dele. Eu tenho esse print até hoje. Eu abri a conversa aqui dele, você vai achar essa conversa. Disse, então acabou de nascer o Empreenda TO, isso em 2020, né? Só que eu só vim aplicar em 2021, no final de 2020 para 2021. Pronto, aí juntou a minha falência na loja online, juntou o meu desejo de diminuir aquela agenda, que era bem engessada, e criar uma nova oportunidade de negócio, diversificar o meu faturamento, ter mais liberdade de agenda. Juntou com o encontro que eu tive com essa minha colega, Bárbara, e com o André, que foi meu primeiro mentor. E aí eu caí de cabeça nesse universo. E, lógico, que eu chamei João junto. Amor, tô com uma ideia brilhante. Eu tô com um babado pra te contar. Você topa? Aí ele, topo. Nossa, aí foi muito legal também esse momento, porque aí João é da tecnologia, né? Tem uma paciência de Jó. Grande. Ele que mexe em todo esse negócio aqui tecnológico, eu não sei de nada. E aí a gente aprendeu a fazer tudo do zero. Esses dias eu tava de mudança. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tava de mudança, né? Porque eu compartilho um pouquinho da minha rotina lá dentro. E eu peguei as minhas primeiras anotações. E aí eu peguei isso. Nossa, quanta coisa mudou de lá pra cá. Então, o meu start no empreender no digital foi aí. Né? Eu comecei por um caminho. Eu comprei cursos de como gravar Reels. Comprei cursos de como abrir uma loja online, né? E tudo isso através do digital, né? Ou seja, eu estava no conforto da minha casa e estava acessando conteúdos de pessoas que me inspiravam e que tinham ali realmente experiência. Sim. E eu passei a ser consumidora, né? Das lives e tudo mais. E desses conteúdos e também a comprar. E aí foi quando eu fui entrando nesse universo, né? Eu gravei o meu primeiro curso todo na varanda da casa de João, na época a gente namorava, com uma estrutura zero, sabe? Não tinha... Hoje, graças a Deus, ao trabalho que eu venho desenvolvendo, hoje eu posso estar aqui, né? Conversando com vocês, estar numa estrutura, em um estúdio, né? Fazendo um podcast, mas no começo não foi assim.
No começo foi bem difícil. Então, meu começo no digital foi por aí. Mas aí você fez com o que você tinha. Porque às vezes tem gente que dá desculpa e diz, não, mas eu não vou fazer porque eu não tenho uma câmera X. Eu não tenho um microfone Y. Você fez com o que tinha e hoje em dia Exatamente. evoluiu. Tem que começar com o que tem. Tem que fazer. Eu uso muito essa frase, ela não é minha, foi uma frase que eu escutei em algum lugar, mas é fazer até dar certo. Né? Eu acho que quando você tem esse objetivo claro, esse direcionamento, eu comecei a enxergar que ali era um lugar de oportunidades para mim, né? Então eu comecei a fazer até dar certo. Não comecei com toda a estrutura. Eu acho até que comecei mais do que eu deveria, sabe? Mas não era equipamento de tecnologia alta, era o celular. Eu gravei todo o curso pelo celular. Entendi, Só realmente. depois que eu fui gravar no estúdio o primeiro curso, né? E aquelas coisas que acontecem que só quem é infoprodutora raiz sabe. Gravar e o áudio não sair. Gravar e a câmera tá suja. Você achar que tá gravando e não gravou. Aquelas coisas todas, né? Foi bem estressante. É verdade. Foi bem difícil esse início, mas não me limitou. Não foi um começo que eu fiquei no mimimi, sabe? Eu simplesmente fui lá fazendo. Eu acho que não tem esse negócio de, só vou começar quando eu estiver preparada e tudo pronto. Eu não estava preparada. Não vai começar nunca, entrando. se for esperar isso. Exatamente. E sabe o que é mais legal, assim, que com o tempo eu fui percebendo essa coisa do empreender no digital? É que eu comecei a ver transformações acontecendo através de um conteúdo que eu estava gerando da minha experiência. Da minha jornada em específico. Talvez tivesse ali várias pessoas falando sobre empreender no digital, empreender no consultório, na estrutura física, mas ninguém tinha a minha experiência. Ninguém vai ter a sua experiência. É exatamente isso, é uma digital. É algo que ninguém pode tirar de você. E aí, quando começou a vir os resultados, pessoas, olha, eu abri o meu consultório. Me lembro, a minha primeira aluna que abriu o consultório através do curso, né, do Empreenda TO, na época era Empreenda TO, marca registrada. Logo no começo já registrei essa marca. Ela, Alessandra Tetilha, o nome dela. Ela disse, Bru, abri a minha clínica. E quando eu recebi aquela mensagem, eu mandei logo para a equipe. Na época eu tinha uma pequena equipe, né, uma designer, né, tinha o João junto, aí tinha um gestor de tráfego. Ali no comecinho, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Então, é bom demais, né? Foi por aí que eu comecei, né? Aí eu acho que a galera... Eu fiquei curiosa, eu acho que a galera também tá. Você falou que, já aproveitando o gancho, que nesse começo que você quis ali começar a ensinar para outros terapeutas, como é que você sofreu hate? Não, o hate, infelizmente, existe. Porque parece que são pessoas que não estão satisfeitas nem com elas. E aí vai atacar os outros. Mas você querendo melhorar a vida de colegas seus, e como é que foi isso? Tem duas coisas. Aí hoje eu vou pro confessionário também, né? Igual a Karina. Hoje tem confessionário aqui nesse podcast. Tem duas coisas que me incomodam e me inquietam. Vou ser bem sincera, me incomodam e me inquietam. Que é a cópia e o hate. Mas ao mesmo tempo que eu tenho... Onde tem ódio, tem amor. É verdade. Onde tem ódio, tem amor, pronto. Ao mesmo tempo que me incomoda e que me inquieta, e eu fico, caramba, me copiaram a minha narrativa, copiaram a minha agenda estratégica, só gourmetizaram. Eu falo muito isso para minhas alunas, sabem, conhecem, porque eu abro o jogo para elas, abro a caixa preta. E isso realmente me incomoda como o hate também. Mas ao mesmo tempo eu acho maravilhoso, porque ninguém vai copiar algo que... Exato, que é ruim. Que é ruim, que ela não tá gostando, né? Isso. Qual é a árvore que leva pedrada? Aquela que dá fruto, né? Então, com certeza isso vai acontecer em algum momento. Quando eu sofri o meu primeiro hate, foi porque eu vim com um posicionamento, eu não diria que é agressivo, mas verdadeiro. Eu acho que as pessoas interpretaram naquela época, naquele tempo, como agressivo, mas eu vinha falando as verdades que as terapeutas gostavam de ouvir. Que era que elas podem ser bem-sucedidas, que elas poderiam ganhar bem, que elas poderiam ter uma agenda estratégica, que elas poderiam viver do seu próprio negócio com independência, autonomia, sem precisar estar batendo um ponto ou estar no CLT, atendendo muito mais do que eu atendia, porque se eu já, na época que eu tenho agenda lotada, eu já atendia bastante, imagina quem estava trabalhando numa clínica credenciada, enfim. Não sou contra as clínicas credenciadas, tá? Vale ressaltar aqui que tem algumas empresas, né, como tudo na vida, que realmente desvalorizam o profissional e não são corretas, né? Enfim, tem casos e casos, né, Karina? Com certeza. Então, eu tenho alunas do Empreenda que são donas de clínicas e que são responsáveis, éticas, compromissadas, enfim. Sim. E aí veio, né, essa história do hate. Quando eu comecei a falar sobre isso, que terapeuta deveria ser bem paga pelo seu trabalho, que elas deveriam demitir clientes, né, que elas poderiam ser bem-sucedidas com o seu próprio conceito de sucesso e de ser bem-sucedida, né? Não com base no que os outros falavam para elas. E aí isso passou a inquietar. E eu comecei falando de agenda lotada.
Porque, na minha cabeça, era uma agenda preenchida. Uma agenda que te dava faturamento, você poderia ali, no meu caso, eu comecei no consultório faturando menos, mas eu fui construindo isso ao longo da jornada e cheguei a faturar mais de 30 mil reais no meu consultório, tipo, lindamente. Só que eu tava Entendi. trabalhando pra caramba, esse Sim. bastidor aí ninguém via, né? É. Então, quanto mais pacientes, mais responsabilidades, mais condutas, né, processos internos. Então, tipo, tava ganhando muito bem, mas ao mesmo tempo eu tava também trabalhando feito uma louca, né? Sim. E isso eu não tava mais compactuando disso. E aí foi quando eu comecei a falar da agenda preenchida, na minha cabeça era agenda preenchida, e as pessoas estavam interpretando como agenda lotada, e essa menina tá louca, e o pessoal dizia assim, como é que pode você pregar esse trabalho duro, esse trabalho pesado, agenda lotada, você não consegue entregar um trabalho de excelência. E aí eu fazia os anúncios e teve uma pessoa, não sei quem é, queria saber, né? Mas queria ser apresentada a essa rede. E aí ela disse assim, nossa, que vergonha, você deveria se preocupar mesmo, era em prestar um atendimento de excelência, você está aqui dizendo que terapeuta tem que ganhar mais de 10 mil reais, ao invés de você se preocupar com as vidas dos pacientes. Meu Aí Deus. eu respirei fundo, mas eu respondi, né? Eu dei palco pro hate e falei assim, olha, eu não sei se você conhece, né, o meu caminho, a minha jornada, mas hoje eu ensino terapeutas a verem bem através do seu próprio negócio e construírem um caminho que seja de sucesso para elas. E eu não sei se você me acompanha, mas eu tenho formação em X, Y, Z, né? Tive que falar sobre isso. E que eu não sabia o que era ser um profissional que não tinha excelência. Porque eu tinha sucesso no que eu tinha conquistado. Eu tinha depoimentos, eu tinha resultados. E você ensinava a ganhar bem, mas servindo bem ao cliente. Servindo bem, com excelência, exatamente. Então, teve um momento aí que teve essa falha na comunicação. E aí, mais uma vez, né, João me salvando. Esse termo agenda estratégica, ele surgiu de uma conversa nossa que a gente teve, né? E aí eu falei para ele, amor, as pessoas estão entendendo tudo errado, eu tô sofrendo hate, as pessoas estão falando para mim que é agenda lotada e não é a agenda lotada que eu quero, não é isso que eu quero ensinar para as minhas alunas. Aí ele fala, você usa muito essa palavra estratégica, posicionamento estratégico, não sei o que estratégico. Por que você não fala que a sua agenda tem que ser estratégica? E aí surgiu. Não é um termo. A palavra agenda e a palavra estratégica já existiam, aí eu juntei. E Mas aí eu ficou um comecei. termo seu, porque agora eu Isso. só... Não, e é registrado, né? A gente criou o método Agenda Estratégica, Sim. que é o caminho que eu fiz para ter uma agenda estratégica, que envolve também o empreender no digital, que tem a relação com a diversificação de faturamento, né? E também o significado de ser bem-sucedida e ter sucesso. Porque as pessoas confundem muito isso. Então, eu fui fazendo esse trabalho, e aí as haters foram se acalmando, né? E as cópias foram aumentando, né? E também foi mais do que isso, né? Isso aí é muito pequeno, diante de todo o movimento que começou a ser feito através do Empreenda, né, e da Bruna Miranda, e que elas criaram até hashtag Efeito Bruna Miranda, Efeito Empreenda, Agenda Estratégica, e aí veio os filtros, as hashtags, né, o movimento delas, elas passaram a postar isso todos os dias, como a Bruna fala e tal. E aí eu não tô mais sozinha nessa, né? Com e certeza. Aí a gente registrou essa marca, que ficou o método Agenda Estratégica, tá no processo aí, que né? legal. E eu acho que foi isso. Não sei se eu respondi. Eu sim, aqui, respondeu. E eu já vou pegar o gancho de quais são os maiores desafios, então, de você empreender no digital. Porque já teve esse primeiro desafio aí que você passou, né? Que eu acho que muita gente já teria desistido. Ai, estão falando mal de mim, né? Então eu vou parar. Você não, você foi responder e seguiu. Não, eu não posso dizer que eu não me incomodei, né? Não, mas em alguns momentos isso mexia realmente com a minha estrutura, porque eu sou um ser humano e eu hoje tenho uma responsabilidade, um compromisso e tenho. Eu até postei esses dias, eu estava mudando de apartamento e postei lá uma foto e falei, eu não estou mais sozinha, né? Vocês fazem parte dessa estrutura. Porque quantas e quantas vezes eu gravei stories, fiz lives, né, dentro da minha casa e vocês estão aqui entrando dentro da minha casa. Então, eu não estou mais sozinha, né? Eu tenho uma responsabilidade e um compromisso de falar sobre esse tema com as minhas colegas profissionais, aumentar esse nível de consciência. E essa responsabilidade que me motiva de estar aqui na frente falando. E quais são os maiores desafios? Era isso. Quais são os maiores desafios do empreender mesmo no digital que você enfrentou? Eu enfrentei e acredito que as minhas alunas também enfrentam. Porque, veja só, empreendedorismo digital é uma coisa, tá? É você empreender no digital. E marketing digital é outra coisa. É uma parcela do empreender no digital, né? Então, você fazer o marketing, você usar as estratégias de marketing para se posicionar. Isso. Então, não é uma coisa solta. Existe o empreender no digital, você se colocar dentro desse universo e você encontrar ali um caminho onde você possa estar dentro desse espaço vendendo seu produto ou seu serviço. Aí entra até o e-commerce, né? Os cursos online, sim. mentorias, né? Enfim.
e o marketing digital, que é as estratégias, os métodos que você utiliza para estar atuante, né? E começar a ter resultados expressivos. Foi uma dificuldade minha e também é a dificuldade das minhas alunas. É reconhecer que o digital é um negócio. As pessoas as pessoas profissionais em específico, têm muita dificuldade de entender o potencial que é o universo digital. O empreender no digital e utilizar as estratégias de marketing para você crescer no digital. Então, as pessoas não reconhecem isso como negócio. E aí entrou outro lugar também do hate, né? Não era bem o tema, né? Mas assim, o hate tá vindo. Veio essa coisa do blogueiragem, vendedora de curso. Sim. Mais uma vendedora de curso no digital, né? Então, cara, eu sou uma vendedora de curso. E com muito orgulho. Eu trabalho no mercado online, no nicho de educação online. Assim Você como é vendedora de transformação. E, porque com o que você ensina, isso, transforma a vida das pessoas. Através desse ser vendedora de curso, eu consigo gerar impacto na vida do outro. E nem só da minha aluna que está recebendo esse conteúdo. Às vezes, Karine, elas precisam de uma orientação de destrave ali que nunca elas tiveram, porque não tem apoio da família, dos amigos, a própria graduação ensina você a se colocar nesse mercado. Nós somos uma profissão, a categoria profissional da área da saúde sofre ainda muito preconceito, porque ainda enxergam o nosso trabalho como caridade, né? Enxergam a gente com essa responsabilidade de alcançar vidas, enfim. E tem muita questão ali interna. E desde o começo, eu entendia que o digital era um negócio. E eu já me portava dessa forma, ainda que eu não tivesse nem a dimensão de quantas transformações eu ia gerar. Então, se alguém hoje me chama de vendedora de curso, pode até me chamar de vendedora de curso. Mas eu tenho muito orgulho de ser essa pessoa que chegou desbravando de forma pioneira, ousada, né, sofrendo hate, sofrendo as inquietações de um bastidor que só a gente que produz conteúdo sabe. Como te falei, aparecer nas redes sociais, abrir a porta da tua casa, compartilhar o teu dia a dia, né? Você também faz isso, sabe? Sim. Quanto a gente tem... às vezes a gente tá com muita vontade de fazer isso. Eu amo fazer stories, né? Isso pra mim não é a grande dificuldade. Eu tive dificuldade pelo meio do julgamento e tal, mas depois que eu me descobri como a terapeuta blogueira, podem me chamar de blogueira, podem me chamar de vendedora de curso. Hoje eu sei qual é o meu papel, a minha responsabilidade. Eu transformo vidas. Através do meu conhecimento, através da minha experiência. E digo mais, eu só estou começando. É isso aí, show de bola. Ainda tem muito chão pela frente, tá, gente? Tem muito chão pela frente. Eu acho que agora, né, estou no lugar de ensinar, não, como eu falei, agora eu tenho uma comunidade. Sim, é eu verdade. tenho uma comunidade de empreendas, terapeutas de alto valor, terapeutas que se importam com vidas, terapeutas que estão se posicionando no mercado, terapeutas que estão preocupadas em crescer profissionalmente, mas da forma que elas bem entendem. Não é verdade. Sobre o julgamento das pessoas, sobre o julgamento das pessoas não entenderem que o digital também é uma ferramenta de trabalho, que o Instagram está aí para isso, as redes sociais de uma forma geral, né? Eu falo muito para as minhas alunas do Instagram, porque é a ferramenta que a gente está ali, né? Todo dia, toda hora, fácil acesso, uma plataforma totalmente gratuita, online, onde você pode falar agora para como para milhares de pessoas da tua região, do teu país, quiçá do mundo inteiro, né? Então, eu falo muito também sobre isso. Minha avó não teve essa oportunidade. A minha mãe, minhas tias. É mesmo. Mulheres fortes, inteligentes. Minha avó era muito inteligente. Tem uma frase de Bill Gates que ele fala assim: se o seu negócio não está na internet, no digital, você não vai permanecer com esse negócio. Ou seja, você não tem um negócio. Porque é verdade. Todo negócio hoje está no digital. E qual o impacto disso? As profissionais e terapeutas buscarem se inspirar e também entender que, enquanto terapeutas, elas precisam se adaptar a esse novo momento. Tem um livro que fala assim, O Fim do Consultório. E eu acho muito legal esse livro, porque ele fala que não é que as 4 paredes do teu consultório ele vai acabar, mas, do contrário, as pessoas estão cada vez mais envolvidas com o online, as facilidades que o online tem. Isso não vai substituir o contato físico com as pessoas, mas em alguns casos, em alguns momentos, haverá essa necessidade. E o impacto é se adaptar, porque tem esse lado, né, do desafio inicial, que é reconhecer o digital como negócio. É um dos desafios. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu saí andando pelo bairro de Manaíra, que era próximo à clínica, achando que as pessoas do bairro iam acessar aquela clínica, precisar dos serviços. As pessoas não sabiam nem o que era terapia ocupacional. E aí a rede social, a internet, ela veio com essa força. Eu tenho a honra de acompanhar profissionais incríveis, maravilhosas, que têm um papel fundamental nesse contexto,
né? Que é ensinar outras terapeutas a formar outras terapeutas. E mais do que isso, também, né? Logo junto com tudo isso, falar sobre a nossa profissão, sobre a nossa categoria. Eu tenho alunas que são fisioterapeutas, psicólogas, fono, TO, mas lógico que eu, enquanto terapeuta ocupacional, a maioria é terapeuta ocupacional. Sim. Então, essas profissionais, mulheres, né, inteligentíssimas, capacitadas, têm o desejo de ensinar, de transformar pessoas, estão alcançando mais pessoas através do digital. Então, tem um Com impacto certeza. fortíssimo, não é mito. O digital vai acabar, as pessoas vão parar por aqui. Porque isso é só uma fase, porque é pós-pandemia. Não, Só tem a gente, crescer, acabou né? de começar. Só tem a Acabou de crescer. começar. Logo, tem um fator importante. Isso não significa que está na estrutura física, no presencial, vai acabar também, né? Que vai ficar tudo online. Não. Nem tem como. Tem pessoas que fazem o caminho inverso, inclusive. É. Eu tenho alunas e seguidoras também, né? Tem uma seguidora específica que ela acabou de se formar e ela já está fazendo um belo de um posicionamento lindo de ver nas redes sociais, né? Imagina, há 15, 20, 30 anos atrás, isso não era possível. Né? É lógico que ela está fazendo o caminho dela, criando a jornada dela, unida à experiência que ela vai adquirir, que já começou a adquirir, né? E eu fico olhando assim para o perfil dela e penso, essa menina daqui a 5 anos, ela explodiu no digital. É verdade. Ela vai explodir no digital. Tá. Então, tem pessoas que estão começando no digital hoje, coisa que algumas lá atrás não conseguiram, né? Porque não tinha essa oportunidade. Exato. E está se posicionando no digital e atraindo clientes, seguidores, ganhando, né? Conquistando a autoridade, a referência, disseminando informação. Porque, veja, quantas pessoas não têm acesso ao acompanhamento dos profissionais da área da saúde? E, às vezes, uma estratégia que ela soltou ali, né? Um direcionamento que ela deu, um recurso, ou um... Eu não gosto da palavra dica, né? Que a minha aluna sabe. É verdade. Não gosto da palavra Vê dica, você falar. mas vou falar, a grosso modo, uma dica que ela deu ali naquela rede, né? Um vídeo que viralizou ali e gera uma informação para uma pessoa que está precisando ali dessa orientação. Então, tem pessoas que têm... Eu tenho uma colega também, o que hoje é muito grande no digital. Quando eu falo grande, é que já tem um reconhecimento, um público ali engajado e tal. Ela tinha uma sala sublocada e atendia ali no consultório dela. E aí foi quando ela entrou no digital e ela começou a fazer o trabalho dela, construindo tijolinho por tijolinho. Hoje ela tem esse reconhecimento porque ela merece, ela trabalhou para isso. E aí ela foi para o consultório próprio dela, aumentou a clínica e começou a ganhar visibilidade, pessoas procurando pelo trabalho dela. Então, quando eu comecei na estrutura física e fui para o digital. E hoje está ao contrário também. Tem esse caminho. Verdade. Está no digital, está construindo seu posicionamento, sua referência, e agora vai buscado, né, procurado na estrutura física. Então, não tem uma coisa diferente da outra. Eu acho que a junção dos dois, principalmente. Por exemplo, hoje eu reconheço o digital como um negócio, né? Eu trabalho com o digital como negócio, mas nesse momento a gente está pensando na estruturação de eventos presenciais. Né? Esse é um projeto, spoiler para vocês, de começar a ter um evento ou uma estrutura em que dê a base para o presencial também. Com né? certeza, então, tem um impacto positivo e não é só de digital para digital. É assim, você tem um negócio hoje, esse negócio, mesmo que você não esteja vendendo algo online no digital, certo? Você tem ali teu consultório, tua clínica. Tá, ok. Se você tem seu consultório, sua clínica, você precisa estar no digital. Para divulgar, para mostrar os seus diferenciais competitivos, para ter o seu posicionamento, para ter pessoas ali procurando o seu trabalho, no que diz respeito à captação, e também fidelização. E, em contrapartida, quem está no digital, né? Então tem que permanecer. Né? Quem está no digital, mas quem está na estrutura física também deve estar no digital. Hoje precisa estar, é uma necessidade. E existe algum produto mais lucrativo do que outro? Ou alguns produtos digitais que são mais lucrativos que outros? Como é que você vê isso? Então, para começar no digital, você pode sim ter uma estrutura que eu chamo de esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos? É a listinha ali, né? Você imagina uma escadinha onde tem um produto de entrada, intermediário e um mais avançado. E ali ela pode começar com uma estrutura menor, e aí o próprio aluno, né? No caso, o seu cliente, né? O seu mentorado, ele vai começar a procurar outro acesso a você. Aí ele vai para o intermediário e você depois pode surgir ali com um produto avançado. Qual é o infoproduto mais lucrativo? Aquele que você faz com maestria, aquele que você gera transformação, aquele que vai ter impacto na vida do outro. E aí tem vários tipos de infoprodutos. Tem um workshop, tem uma masterclass, tem uma consultoria, tem um curso, né? Um curso que pode ser totalmente gravado, ou um curso que é totalmente
entregue totalmente ao vivo. Então, tudo isso aí eu ensino dentro da minha mentoria. Então, ela acessa esse conhecimento. O bastidor digital não é simples, não é qualquer perfil de profissional que está disposto a encarar. Eu É isso acredito que eu ia que perguntar agora. Se tem um perfil para a pessoa estar no digital. Se a pessoa tem que ter um determinado perfil para poder empreender no digital. Então, eu acredito que tem, assim, um perfil. Eu acho que tem pessoas que não se encaixam nesse universo. Não que, olhando assim, fazendo um raio-x, a grosso modo, que você não consiga se adaptar e que você não consiga estudar e se capacitar para isso. Certo? Tudo é possível. Não estou limitando ninguém. Mas existem algumas características que são marcantes para Quais quem são? Eu quer quero estar saber, porque eu estava conversando, inclusive, sobre isso ontem. Eu quero Vamos saber. lá, vamos ver se você consegue concordar comigo. Eu acho que essa questão da postura, da comunicação, né, dessa visão, uma terapeuta que não se contenta, não se conforma com o formato tradicional. Ela Sim. tem um tom de ousadia, sabe? Tem pessoas que são do bastidor, tem pessoas que são mais bastidor, mais introspectiva, não quer o contato com a pessoa, não quer interagir com o público. E dentro do digital É você precisa verdade. estar mais envolvida com isso. Né? Eu acho que tem que ter essa disponibilidade de aprender e de inovar, de ter esse interesse, sabe? Então, assim, essa coisa da comunicação, da postura, da ousadia, da autoconfiança, tem algumas características que precisam ser desenvolvidas. E se você já tem elas, já acompanha isso com você, aí pode ter certeza que vai estourar. O bastidor digital, ele é algo muito aprofundado, a gente não está aqui brincando, tem toda É uma porque não é só ligar estrutura. uma câmera e sair Não falando, né? não é. Não é ligar É, uma as pessoas câmera. pensam. É porque as pessoas que A veem a blogueiragem, gente. né? Exato. Acha que é só isso. A gente teve que estudar um monte de coisa para estar ali e para tudo ser feito com uma intenção. Com estratégia, né? Porque, assim, tem algumas coisas que acontecem dentro do digital que precisam ser faladas aqui, por exemplo. Por onde começar? Você tem que ter uma rede social, você tem que ter, né, um objetivo ali Uhum. de... Enfim, as pessoas falam muito de faturamento, né? Eu quero começar no digital para ter um faturamento X. Eu falo também sobre isso, acho importante, tá? Não tô dizendo que não seja. Acho extremamente importante, porque a gente tem que exercer esse senso de merecimento, de que merecemos sim ganhar bem, É. que merecemos flexibilidade de agenda, que a gente pode... viver o nosso trabalho de formas diferentes, né, inovando na profissão, e eu acho que o digital veio aí para isso. Ok, a gente fala de faturamento, mas também eu busquei e encontrei no digital uma motivação muito maior, que foi o meu propósito. Igual você estava falando ainda há pouco aqui comigo, no bastidor, que você ama ser professora, você ama receber ali o seu trabalho, e é como se fosse o primeiro, a mesma coisa comigo, eu amo receber as minhas alunas. Quando tem assim, uma aluna inscrita em um dos meus acompanhamentos, dos meus programas, eu fico muito feliz. Eu sento para mentorar as minhas alunas, é para ser 1 hora, eu passo 2, 3, né? Perde Eu o tempo entrego, ali. Um nossa, eu tempo vivo bom. isso, né? Eu me encontrei nisso. Isso quer dizer que eu sou menos profissional na prática clínica por causa disso? Não, gente, eu encontrei um lugar onde eu realmente me emociono, eu vejo transformações, um propósito. E um não interfere no outro. Ou seja, você Claro que estar no não. digital não te atrapalha no teu consultório com os teus pacientes. Não, porque eu tenho uma agenda estratégica e eu dou nome às coisas, eu dou lugar às coisas, eu tenho muita clareza do que eu preciso fazer em cada momento. É lógico que dentro do próprio consultório, enquanto eu estou ali em um momento, um horário que eu estou livre, eu já vou compartilhar com as minhas alunas, eu vendo isso, né? Eu vendo a minha rotina de empreendedora, empresária. Então, é indissociável. Uma coisa puxa a outra, uma coisa complementa a outra. No início eu também sofri esse preconceito, tá? De estar me posicionando nas redes sociais e ter profissionais, colegas próximas a mim, criticando. Porque agora você só quer saber do empreenda. Porque agora você só quer saber de fazer lives. Porque você agora só quer saber do digital e O que eu tal. fico mais impressionante é que tem profissional que, em vez de apoiar para o crescimento da profissão, parece que não pensa no crescimento da classe. Né? Porque isso é bom para a Todo classe. mundo. Isso favorece a classe, os pacientes, outros terapeutas, favorece todo mundo. Mas tem gente que não consegue ter essa visão, não é? Infelizmente, mas isso diz mais sobre quem fala do que sobre quem Isso. está ali assumindo essa postura, esse comprometimento e responsabilidade. Então, assim, eu tive que ter um posicionamento mais rígido com relação a isso, no sentido de não me deixar levar por essas críticas, porque realmente, Karina, é uma coisa que os coaches aí da vida falam isso, e cabe a você pegar o ouro para si ou não. Ninguém precisa saber dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Ninguém precisa entender o que é que você está fazendo. Exato. Ninguém precisa ter essa... Você não precisa pedir permissão. Pronto. Acho que você precisa fazer o que você acredita que vai te motivar
que vai te beneficiar e beneficiar outras pessoas, porque nós viemos para essa terra com uma missão. E essa missão não é sobre mim ou sobre você. Porque isso aí se chama egoísmo. Então, se eu tenho um conhecimento, uma experiência, se toda a minha trajetória ela foi forjada por erros, acertos, dificuldades, obstáculos, e hoje eu posso encurtar o caminho de uma outra colega minha, eu estou cumprindo a minha missão Exato. aqui. Não foi à toa que Deus colocou no meu coração que eu queria ser professora. Não foi à toa que eu fui crescida dentro de uma sala de aula. Não foi à toa que eu sou filha de uma professora de educação infantil. Nada é coincidência. Não foi à toa que eu comecei o meu projeto no digital pensando em ir por um caminho, hoje eu estou em outro. E tem aí esse número significativo de profissionais que passaram pelos meus acompanhamentos ou que estão nos meus acompanhamentos e tem uma certa reciprocidade e gratidão. Né? Então, eu acho que a gente não precisa pedir permissão a ninguém para fazer aquilo que nos foi designado. Tem toda a razão. E não por mim, nem foi por Deus. É verdade. Com certeza. E as pessoas sempre dizem, né? Para estar no digital, você tem que construir uma autoridade, tem que ser referência. Como é que você acha que consegue se construir uma referência em uma autoridade? Ser vista, né, pelos outros como uma autoridade naquilo que você está falando ali no digital. A autoridade e referência não é uma coisa que você compra. Não é uma coisa que você fala assim, eu vou aplicar método X, Y, Z e vou ter autoridade. E vou ser referência naquela área, naquele nicho específico. Não. A autoridade, ela se conquista. E essa autoridade, ela se conquista através dos resultados que você gera, do impacto que você leva na vida dessas pessoas. Então, a gente chama até de provas sociais, né? Hoje eu posso falar que não sou mais eu no Empreenda. Eu trago outras pessoas junto comigo. As minhas alunas estão comigo. Eu tenho uma comunidade, eu tenho um senso de pertencimento, eu tenho uma marca forte. Então, essa autoridade, essa referência, ela é uma construção. Por isso que eu falei aqui, né? Tem um perfil específico, tem métodos e estratégias específicas, mas você precisa ser autêntica, você precisa ter valores muito bem claros, você precisa trabalhar com a verdade. Porque com o tempo você não sustenta um personagem. Exato. Não adianta você colocar um blazer e um batom vermelho e usar arquétipos do governante, de não sei o que das quantas, e que você vai conquistar essa autoridade, essa referência e você vai se destacar no mercado. Tem coisas que são copiáveis, métodos e estratégias são aplicáveis, mas tem coisas que não. Então, para você conquistar esse lugar no mercado, em um lugar disputado, a maior avenida do mundo é a internet, você precisa ter essa percepção sobre si. De eu estou aqui para construir, eu estou aqui para servir, o meu trabalho ele vai alcançar mais pessoas. E o meu trabalho não é blogueiragem, eu não sou uma vendedorazinha, eu não estou aqui fazendo um trabalho só por fazer. Como eu falei, tem um bastidor muito denso, eu estudo, eu me envolvo sento em mesas, né, que eu me deparo com pessoas que estão muito à frente de mim, para me capacitar, para, inclusive, através do conhecimento que eu estou adquirindo, que não é mais meu, é das minhas alunas, de pessoas que eu acesso, conquistar essa referência à autoridade. Então, tem gente que está chegando agora no digital e está querendo sentar na janela. E não é bem assim, porque isso não se sustenta. Gente, tem muita coisa que precisa ser estudada, aplicada, testada. Né? Tem todo um trabalho que é desenvolvido ali por trás. Mas, no fundo, se você leva isso a sério, se você entende que o digital é uma oportunidade, se você já compreendeu, a ficha já caiu, que aqui é o lugar, eu tenho certeza que quem buscar se aperfeiçoar e se aprofundar e aplicar, vai ter resultados. Porque não existe algo tão, assim, rápido. Eu diria até rápido, mas eu não gosto de falar de tempo, tá? Eu não gosto de falar de tempo porque aí tem aquela coisa do perfil, né? Da constância, de todo o trabalho que você vai desenvolver ali. Mas é algo que vale a pena investir. Principalmente se você encara que o teu trabalho aqui vai servir pessoas, que você vai sentir realizada por isso, você vai sentir que está no seu lugar. Tem uma frase que mudou minha vida. Você está no seu lugar e eu encontrei o meu lugar no digital. Então, eu gosto de estar aqui, eu gosto de ensinar as minhas alunas. E eu quero muito que as pessoas entendam a força que é estar aqui. Né? Tanto para se sentirem realizadas, como para alcançar mais pessoas, como também para faturar, porque a gente merece. Perfeito. Quem serve bem tem que ganhar bem também. Isso, porque o trabalho devolve. Exatamente, exatamente. E olha aí, você aprendeu aqui um monte de coisa sobre empreender no digital com Bruna Miranda. E quem quer aprender a empreender tem que fazer, minha gente, o curso dela. Tem que entrar no Efeito Digital. É só clicar aqui em algum lugar que vai ter assim, ó, mentoria Efeito Empreenda Digital. Se você não conseguiu achar algum link aqui, é só ir lá no meu perfil, no Instagram, eu sou Bruna Miranda, e lá na minha bio vai ter um link para você cadastrar lá o seu nome, a gente vai entrar em contato com você. Eu, pessoalmente, vou receber você aqui desse lado, nessa mentoria que está formando aí centenas de profissionais
dentro do digital. Show de bola. Foi um prazer mais uma vez aí para mim estar aqui com Bruna e também com ela falando tanta coisa aqui, eu também tô ganhando um monte de conhecimento, um monte de ouro. E aí, então você pode achar a Bruna nas redes sociais e aprender muito mais além disso.